Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Melhores Adeptos. Hoje temos no programa 55, como sempre, o Pedro do Vitória Futebol Clube e o Miguel do Clube de Futebol Os Belenenses. Temos também um convidado no nosso programa Os Melhores Adeptos, um melhor adepto do Belenenses, o José Manuel, que é adepto do Belenenses e que nos vem contar algumas histórias e também ajudar a fazer a análise da jornada e as antevisões dos próximos jogos. Tivemos Taça da Liga, o Belém recebeu e ganhou em casa ao Sporting, no Restelo, por 3-2, e o Vitória ganhou ao Guimarães 2-0 no Bonfim. A Taça da Liga, para a próxima jornada, o Vitória vai jogar Alvalade com o Sporting, enquanto o Belenenses vai descansar. A jornada 18 da Liga, o Belenenses recebeu em casa no Restelo o Penafiel e empatou 0-0, ao passo que o Vitória conseguiu ganhar 4-1 ao Rio Ave no Bonfim. A próxima jornada, o Belenenses vai jogar à Madeira com o Nacional e o Vitória vai jogar com o Gil Vicente. Já sabe, acompanhe-nos no nosso Facebook em www.facebook.com/osmelhoresadeptos e ouça o podcast no nosso blog em osmelhoresadeptos.blogspot.pt. Estamos ainda na reta final do defeso, ainda há muitas contratações a serem feitas. Pedro, o Vitória está-se a apetrechar? Já está-se a apetrechar. Quando teve duas contratações até agora, foi o Ulisses Dávila, que veio do Chelsea, mas que acabou por ainda não jogou. Do Chelsea? Do Chelsea, mas que ainda nem sequer calçou no Chelsea. Mas basicamente tem feito a sua carreira na Europa, em Espanha, no Córdoba, no Tenerife, ou seja, nem no principal escalão tem sido. O Suk, pronto, que já está a render. Já está a render. Grande jogador. Sim, é um jogador muito combativo, gostei de ver. E a grande contratação não foi o treinador que neste caso que eu tinha mencionado, mas se calhar eu espero que a contratação de inverno seja o Ribeiro e quem sabe o Horta. Mas houve um regresso, o Ponços voltou. Sim, o Bruno Ribeiro aparentemente gostava do jogador, pelo menos que lhe dá mais uma oportunidade. Entrou o Ponços, felizmente saiu o Manu, que voltou para o Hermes qualquer coisa, um plug do Chipre, pronto, e voltou muito bem, todos agradecemos. Eu próprio fazia uma vaquinha para pagar o bilhete, e foi-se embora o Fábio Paula para o Pinhal Novense, o Jordão Diogo, que de defesa esquerdo, 29 anos, que veio também da Grécia e voltou para a Grécia, infelizmente também. Cartagena, que não se afirmou, um jovem de 20 anos, da seleção do Peru, defende médio centro esquerdo, e como disse o Manu, que isso aí para mim foi quase que representa como contratação de inverno. Muito bem, então se calhar seguindo ainda nesta cena das contratações, Pedro, fala-nos então do treinador. Pronto, o treinador no último programa, nós muito tentámos partilhar com os nossos ouvintes uma informação que eu tive de mais do que uma fonte, que de facto estava quase tudo fechado com os José Moraes. Foi um erro honesto então? Foi um erro honesto. Eu curiosamente tinha visto o Bruno Ribeiro no jogo aqui no Restelo quando fomos aqui empatar. E pensei assim, se isto hoje corresse mal, o Ribeiro avançava. Para a Taça da Liga, não é? Exatamente, para a Taça da Liga. Mas depois a informação que eu tive, e foi mais do que uma fonte, e esteve, se não me engano, esteve basicamente fechado, só que algumas exigências inviabilizaram a contratação, pronto, não se veio a verificar. Contratou-se o Bruno Ribeiro, que é um jogador que cumpre todo o perfil, um treinador que cumpre todo o perfil que o Presidente dizia, que era um jogador com muita experiência da Primeira Liga, pronto, e com provas dadas. E ele é lançadinho de gema? Eu acho que esse é a grande mais-valia do Bruno Ribeiro. É um homem que sente o clube, que sente toda a sua carreira futebolística e também como treinador começa no Vitória. Teve desde os sub-15 até no Vitória, só depois em 97, 98 foi para o Leeds. Depois em 99 foi para o Sheffield United, depois passou pelo Leiria, emprestado pelo Sheffield, Beira-Mar, Santa Clara, e depois voltou para o Vitória, onde depois na época seguinte entrou como treinador em 2009-2010. Depois manteve-se, foi como treinador na época seguinte, quando acabou a carreira, foi para os Júniors, passou para a equipa principal a substituir o Manuel Fernandes. Depois, na época seguinte, começou como treinador principal e foi substituído pelo Mota. Porque na prática, em termos de Liga Portuguesa, em 28 jogos teve 8 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Por isso não se pode dizer que seja um jogador experiente. Mas, treinador experiente. Mas a questão é a seguinte: o Bruno Ribeiro está cá, é o nosso treinador, é quem nós vamos apoiar. Até agora, 100% de sucesso. Já vamos falar disso. Remontada. Já vamos falar disso. É o teu treinador, então? Sem dúvida. Até agora,
100% não tenho razões algumas Pronto. para não ser. Para os nossos ouvintes que não estão a perceber bem, a semana passada o Pedro tinha aqui um furo jornalístico e avançou com o nome que depois acabou por não se concretizar, mas a verdade é que este treinador está a trazer um novo elan ao Vitória. Isso é uma questão, é porque nós não quisemos parecer como os jornais que no verão contratam 33 plantéis para o Benfica, 29 para o Porto e 45 para o Sporting, e depois não desmentem. Pronto, nós desmentimos, estamos aqui a retratar-nos e, muito sinceramente, quando anunciámos aquele nome, tínhamos 90% de certezas e quisemos partilhar com os nossos ouvintes. Miguel, o plantel do Belenenses mexeu nesta semana? Não, as contratações estão feitas. Então, e o Simão? O Simão acho que vai ser contratado pelo Vitória para, como é que é, para se vestir de golfinho. Olha, e o Manu agora está livre. Já voltou para o chifre. Mas nós não precisamos de extremos, estamos bem servidos de extremos. Bom, já agora, se reparares, relativamente ao Bruno Ribeiro, há aqui algumas semelhanças com o Lito em termos de percurso e, se calhar não nome estrangeiro, mas em termos de formação no clube e sentimento pelo próprio clube, não é? Sem dúvida. E essa é capaz de ser a grande mais-valia. Bom, Miguel, só para fechar esta parte das contratações, neste momento não aconteceu nada? Não aconteceu nada, não houve qualquer tipo de contratação nem nada do que se pareça. Muito bem. Temos hoje um convidado do Belenenses, temos o José Manuel, que é uma enciclopédia viva do Belenenses, já de várias gerações. José Manuel, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Muito gosto aqui. Um melhor adepto do Belenenses. Miguel, se calhar fazias tu as honras agora no início. Certo, nós temos aqui algumas questões para te fazer. Okay. A primeira questão tinha muito a ver com o comportamento da equipa. Após uma época, o ano passado, à beira do precipício, o que é que te parece o comportamento da equipa este ano? De facto, o ano passado cheguei a temer o pior. E vou ser sincero, embora admitisse que nós fôssemos àquela espécie de liguilha, a certa altura eu pensei que isso era o melhor que nos podia acontecer e via muito difícil nós perdermos um jogo em casa com o Vitória de Setúbal, depois empatámos com o Passos Ferreira, e nessa altura eu achei que o melhor que podia acontecer era ficarmos à frente do Olhanense. Portanto, sinceramente, nessa altura foi com alguma grata surpresa que vi que conseguimos diretamente, sem necessidade desses jogos suplementares, manter-nos na primeira divisão. O Passos também ajudou, teve uma espécie de ar aqui, mas nós nos últimos 6 ou 7 jogos fizemos quase tantos pontos como no resto do campeonato. E o Vitória também ajudou com o Olhanense. É verdade. Aliás, os laços históricos entre o Belenenses e o Vitória de Setúbal são muito curiosos e até temos talvez se calhar problemas comuns, desde logo estarmos rodeados aqui por 2 eucaliptos que secam muito à sua volta. Eu tinha na direção para ajudar. Isso ainda é pior. Eu tenho um amigo que jogou handball no Vitória de Setúbal, também no Belenenses, e ele contou-me este facto surpreendente. Um ano em que o Vitória de Setúbal desceu, o Sporting era campeão, e numa cidade de que um dos emblemas era o Vitória de Setúbal, que tinha acabado de descer, a cidade estava em festa com o Sporting a ser campeão. Eu confesso que não vi. Não ver. Bom, mas de facto este ano as minhas... Mas isso é uma ressalva. É porque eles também não ganhavam há quanto tempo? Sim, é verdade. Devem ter sido todos a toca. Eu não sei sinceramente se foi ao fim dos 19 ou eu acho que deve ter sido, porque Vitória já desceu há muito tempo, deve ter sido nessa altura. Foi por aí, por volta do ano 2000. Mas também estavam contidos. Sim, é verdade. Bem, mas eu no defeso encarei com bastante apreensão esta época. Os jogos iniciais que vi um com o Oriental que foi muito mau. Bem sei que os jogadores tinham levado grandes cargas e depois os jogos da Taça da Liga também. Eu não vi o primeiro, recusei-me a ver, com aquela cena de termos adeptos do Sporting nos lugares de sócios belenenses, que foi das coisas mais vexantes que eu passei na vida. Mas depois vi o jogo com o Estoril e sinceramente achei fraquinho. Também não vi os primeiros jogos porque estava de férias. O primeiro jogo que vi foi o empate em Alvalade e gostei aí da equipa e de facto começámos a fazer resultados acima do que eu esperava. E curiosamente, eu agora preciso de falar aqui do Lito. O Lito fez o ano passado algo notável em termos do que já vimos nos tirar de uma situação quase dramática. Este ano pegou na equipa e pô-lo a fazer resultados que nos puseram numa situação europeia, que é aquela que ainda temos, e estranhamente, em vez de cavalgar essa onda, ele começa a ter um discurso
que eu tenho dificuldades em perceber. Ou seja, que o Miguel também... ele não aproveita o seu próprio mérito. Não há dúvida que ele tem mérito em colocar a equipa. Nós chegamos a andar ali pelo 3º, 4º lugar. Coloca a equipa numa posição boa, para o que tem sido os últimos anos do Belenenses, e depois ele começa com um discurso estranhíssimo, e de facto a postura da equipa em casa contra equipas que estão no fundo da tabela é uma postura estranhíssima. Agora, se me permites, há 4 ou 5 exemplos dessas declarações, nomeadamente a alusão aos 30 pontinhos da ordem durante uma série de jornadas consecutivas, a questão de não ter um papel importante na contratação de jogadores, a questão de o Simão ser um sonho, que é uma coisa que, pá, que isto eu devo dizer que o Simão era um pesadelo. Era um pesadelo, obviamente. Eu quero uma questão. Esse discurso não será todo um discurso para dentro e não para fora, para eu a inicialmente direção? pensei isso. Acho que sim, que isto há muito ali um braço de ferro com a direção. Com a SAD, no caso. Com a SAD, com a direção, com a administração da SAD. Agora, quer dizer, isto... Nestes braços de ferro, quem se lixa é o clube e os seus adeptos. Quer dizer, já são poucos. Não é? Eu acho que eles façam um duelo entre eles, resolvam lá a coisa, mas eu acho que nisto o Belenenses está a ser prejudicado atualmente. Também acho que há outro aspecto. Eu não queria fazer um discurso muito prolongado. O Belenenses, a maneira como o Lito montou o Belenenses, e aliás as suas características como treinador, é para equipas que jogam em contragolpe. Correto. E nesta posição em que o Belenenses está, e nomeadamente quando tem que jogar em casa, tem muita dificuldade em assumir o jogo. O Belenenses está feito para jogar em contragolpe. É evidente que vem um Penafiel, vem uma Académica, um Aroca, que estão com a corda na garganta. E nós, que estacionam o caminhão, o autocarro, como costuma dizer, nós não conseguimos assumir o jogo. E marcar um gol é... Aliás, mesmo quanto ao Gil Vicente, nós chegámos à vantagem também em contragolpes. Primeiro um remate, enfim... Foi o primeiro remate do jogo, né, basicamente. E depois, enfim, naquela desorientação do Gil, fizemos o 2-0. José, costumas ir muitas vezes ao estádio? Quer dizer, é raríssimo um jogo no Restelo que não vejo. Atualmente, por razões lamentáveis da doença de um familiar, tenho ido menos fora, mas houve anos em que só não fui à Madeira. Portanto, sou daqueles que vai pelo país fora, e eu já vi centenas e centenas de jogos do Belenenses, umas fases mais do que noutras. Então, uma pergunta traiçoeira: sem ser o Restelo, qual é o segundo estádio mais bonito? Eu não sei se é por ser azul, mas talvez o estádio do Porto. Acho Dragão, um estádio muito bonito. O túnel da Beyond. É pena ter tanto vento, mas enfim. Tu, no fundo, acabaste por responder à minha segunda questão, que era precisamente como é que avalias o desempenho do Lito. Já respondeste, e sobretudo estas declarações, no fundo, que eu não as consigo acabaste de responder essa pergunta. Até porque os 30 pontos, vamos lá ver, eu acho que 26 pontos vão dar a permanência. Aliás, basta fazer as contas. Nós já estamos na segunda volta e a linha d'água tem uns 12 pontos. 12 pontos. 30 pontos é impossível. Até onde é que podemos chegar? Não sei. Eu acho que... Vamos lá ver, nós agora vamos ter uma série de jogos muito complicados, 2 fora seguidos, depois recebemos o Sporting. Enfim, lá teremos que dar a volta, como da outra vez. Mas já agora preferia não ser masoquista e não dar avanço. Gostava de dizer só uma coisa disso. Isto eu não aguento, que eu tenho uma embirração com grande parte da imprensa. A história é que nós ganhámos ao Sporting, que jogou com a segunda linha. Mas nós também jogámos com a segunda linha, só que não um titular. Nós já vamos falar da Taça da Liga. Não, mas é que isto, eu desculpem dizer isto, porque vamos lá ver, a imprensa mainstream, digamos assim, arrasa os clubes que não os traz. Depois só não isto está feito para os três tarolas, e para que continuem a ser tudo as tarolas, e agora as tarolas e do Real Madrid. Exatamente. Por causa do Ronaldo. E essa é a razão da nossa Aliás, se quiser saber o resultado do Belenenses, ou do Vitória de Setúbal, ou do Passos Ferreira, falo no Passos Ferreira de propósito, por acaso não nos convinha, mas parabéns por ter ganho ao Benfica, tem muito mais dificuldade em saber do que o resultado do Real Madrid. E ver um resumo. Ver um resumo é um martírio. Se eu não quiser saber o resultado do Real Madrid, tenho dificuldades. Se eu não o quiser saber, posso estar nesse direito. Agora, sou bombardeado, não é? Pela informação, pela comunicação social. Mas essa é precisamente a razão da nossa existência, de nós existirmos como programa. José, o Miguel, num dos nossos primeiros programas, não sei se tiveste o prazer de ouvir esses primeiros programas, o Miguel, que é seu apanágio, ele é muito positivo. Ele dizia na altura que no prazo de 5 anos queria ver o Belém campeão. É um sonho, não é? Já passou um ano. Quer dizer, vamos lá ver, eu já tinha uma certa idade. Nós em 1973 fomos vice-campeões e eu pensei, no prazo de 9 meses, que era o fim da época seguinte, eu quero ver o Belenenses campeão. Ficamos em quinto
E quer dizer, o Miguel é mais novo e saúde este otimismo, mas quando eu era miúdo, daqui a 3 anos somos campeões. Depois o tempo foi passando, era daqui a 10 anos. Depois houve a fase em que mais ou menos ia à Europa, ali pelos anos 90, daqui a 2 ou 3 anos vamos novamente à Europa. Fomos uma vez ou duas desde então. E portanto, oxalá que sim, mas eu vejo difícil, embora, vamos lá ver. Já tivemos pior. Já tivemos pior. E eu, curiosamente, o nosso plantel no início da época deixava muitas dúvidas, mas acho que com alguns ajustes que houve, o plantel não é mau, nomeadamente para o nível fraquinho do campeonato português. Tem 3, 4 equipas bem recheadas e a partir daí, enfim... Tem equipas emprestadas. São equipas... Eu gostava, falando um bocadinho, limitadas. Também aproveitar um pouco também a tua cultura futebolística, perceber também qual é que é o teu ponto de vista do melhor adepto do Belém, para o fenómeno que se passou, que infelizmente eu tenho repetido com a Vitória, que foi depois de uma época fantástica que a Vitória fez o ano passado. Este ano, pronto, está a correr menos bem. Quais é que tu achas que foram as causas que levaram a esta época menos bem conseguida, pelo menos de início da época, a primeira volta menos bem conseguida da Vitória? Se me permitem só uns segundos, é curioso. Nós fizemos um jogo de pré-época em Setúbal. Foi a apresentação do Vitória. Eu também lá estive. Eu conheço algumas pessoas lá do Vitória de Setúbal, nomeadamente do 8º Exército. E eu pensei que o Vitória de Setúbal está a fazer contratações magníficas. Todos nós. Pá, vocês estão a fazer contratações bestiais. E ele foi muito cético. E achei a equipa muito nervosa de Vitória de Setúbal. Aliás, nós marcamos um gol logo no início daquele guarda-redes que era do Bayern e foi um grande frango também. E eu acho que se calhar houve mudanças demais, não sei. Talvez mudanças demais, ou seja, haveria uma base da equipa que, pelo que me pareceu, agora está a ser recomposta, ou seja, do que vi do último 11, afastaram os novos jogadores e parece-me que foram muito à base do ano passado, mas se calhar às vezes fazer uma mudança muito rápida dos jogadores às vezes resulta bem, mas na maior parte das vezes, e sobretudo quando há expectativas altas, as coisas não saem tão bem. E depois, claro, o futebol tem muito psicológico, não é? Vitória de Setúbal, aliás, o ano passado não começou muito bem. Não. E depois encarreirou. A meio da época estávamos na mesma posição, basicamente. Exato. E depois, se calhar, mudou o chip, como se costuma dizer, e as coisas começaram a correr bem. Este ano, se calhar, foi ao contrário. Começou a correr mal e depois... Vamos acreditar que sim. A meio da semana tivemos Taça da Liga e a Taça da Liga está ao rubro, pelo menos no grupo dos melhores adeptos, dos clubes dos melhores adeptos. O grupo é composto pelo Vitória, pelo Belém, pelo Boa Vista, pelo Guimarães e pelo Sporting. O Sporting foi ao Restelo, começou a ganhar 2-0, mas depois o Belém teve uma remontada. Sei que estiveste lá, Miguel. Nesse mesmo dia, o Vitória ganhava 2-0 ao Guimarães, ao teu clube preferido aqui do grupo, não é, Pedro? Eleição. Se calhar começava aqui pelo nosso convidado. Hoje temos o convidado do Belém. José Manuel, ficaste feliz com este resultado, com certeza. O Sporting, nas palavras do Miguel, é um dos 3 tarolas preferidos. Aliás, acho que é o preferido do Miguel, dos 3. O Sporting jogou com uma equipa B, mas acho que o Belém também não jogou com a sua equipa mais forte. O Lenço jogou só com um titular do jogo anterior para o campeonato. Portanto, a história dos jornais de que o Sporting jogou com a equipa B é uma grande treta. Jogaram os dois com a equipa B. Fiquei contente até porque eu não pude ir ver o jogo. Nunca posso às quartas, dou aulas. E a informação antes de começar a dar aula é que estávamos a perder 2-0. E eu pensei, pá, isto é para esquecer. Depois no intervalo vi que havia 1-2 e no fim recebi uma série de mensagens. Eu pensei, ou recuperamos ou então vamos 5 ou 6. Mas não, ganhámos 3-2. Ganhar ao Sporting e ao Benfica para mim é as coisas melhores do mundo, quase salvam uma época. É claro que aqui, por causa dos nossos amigos do Vitória de Setúbal, ao empatarem ao Restelo, não nos vai ser fácil passar em diante. Tivemos uma semana desastrosa nessa altura, fomos eliminados da Taça de Portugal. E de que maneira? Acho que aí o Lito meteu algo. De que maneira, exatamente. Então, só para recuperar, o grupo ficou assim orientado depois destes resultados na quarta-feira passada. O Sporting estava em primeiro com 6 pontos e, apesar da derrota, manteve-se em primeiro. O Belém, que vinha 2 empates com o Boa Vista e com o Setúbal, ganhando ao Sporting, que está em segundo grupo com 5 pontos, portanto tem ainda aspirações a passar esta fase, ir à taça à meia-final. O Vitória, que só tinha jogado um jogo ainda com o Belém e empatado 2 igual no Restelo, com a vitória em casa no Bonfim, continua com as aspirações intactas, pode acabar em primeiro, basta ganhar os jogos que lhe faltam.
E o Boa Vista nesta jornada descansou, tem 1 ponto. O Guimarães estranhamente tem 0 pontos, mas também tem um jogo a menos. Portanto, José, as aspirações para ir à próxima fase... Tem um jogo a menos, não, tem os mesmos jogos com o Vitória. Os mesmos jogos com o Vitória, perdão. Atenção. As aspirações dependem do jogo entre o Sporting e o Vitória de Setúbal. O Sporting ganhar acabou para nós. Aliás, acabou para todos. O Sporting é apurado. Se o Sporting não ganhar, perder ou empatar, as coisas ficam em aberto para a última jornada. Se perder, o Vitória de Setúbal aí fica numa situação privilegiada. Se empatar, então fica tudo em aberto. Portanto, mais uma vez, o Vitória no caminho da história do Belém. Sempre. Começando por ser o primeiro jogo. O primeiro jogo do Belenenses foi com o Vitória de Setúbal. Ganhámos 1-0 com um gol marcado na própria baliza, ou seja, perdemos 1-0. Mas enfim, para o primeiro jogo foi bom. E muitas histórias. Nós fomos campeões de Portugal em 1927, a primeira vez, e a final foi com o Vitória de Setúbal. O primeiro gol oficial no Restelo foi com o Vitória de Setúbal, o Matateu, como é óbvio. E há 2 coisas que eu me lembro, já agora mais recentes. Quando o Belenenses desceu a primeira vez, hoje é difícil para a malta mais nova perceber o que era o Belenenses descer. Aquilo foi capa dos jornais todos, não é os jornais desportivos. O Belenenses nunca tinha descido, era um dos 4 grandes. Em 81, 82. E eu na altura pensei que o Belenenses ia ter um triste destino, apesar de tudo levantou-se, e quando subimos, dos jogos, eu já chorei algumas vezes de felicidade pelo Belenenses, e um deles, estou agora a arrepiar-me, foi o jogo de regresso à primeira divisão, e foi com o Vitória de Setúbal. Mais uma vez. E depois lembro, quando descemos a segunda vez, descemos com o Vitória de Setúbal. Nós ganhámos ao Vitória de Setúbal na penúltima jornada e descemos por causa da combinação dos outros resultados, e ao ganharmos ao Vitória de Setúbal, o Vitória de Setúbal ficou em maus lençóis e desceu também, de forma que ninguém se ficou a rir um do outro nesse ano, que foi ali por 90 ou uma coisa assim. Acho que o Vitória no último jogo, se não me falha a memória, empatou em casa com o Estrela, e então foi uma razia aqui na zona de Lisboa, porque desceu o Belenenses, desceu o Estrela da Amadora e desceu o Vitória de Setúbal, e nessa altura o Norte deu um dos grandes saltos em diante. Bom, continuando Contam então... as más línguas, atenção, desculpem só dizer isto, que a descida destes 3 clubes já estava prevista no início da época. No início da época. Não me admira. Bom, Miguel, um comentário, 1 minuto para falar deste jogo. Foste já para o Marquês? Não estejas no Marquês, é cá em baixo em Belém. Penso que não havia razões para isso, não é? Ganhar ao Sporting contra a equipa dentro do Mas Sporting. não é o teu estarola preferido? Não, eu nutro o mesmo sentimento pelos 3. Não tenho assim um estarola especial. 2 até moram muito perto ali, é da mesma avenida. Exatamente. É Solinor. O que é que eu quero destacar deste jogo, que é de facto importante? É o meio campo do Belenenses na segunda parte. Isto é que interessa. Tu foste ao jogo? Fui ao jogo. Foi um bom jogo? Foi uma boa segunda parte. O Sporting começou bem, o Belenenses jogou muito mal no princípio do jogo, entrou pessimamente no jogo. Deram 2 golos de bandeira. Deram 2 golos, o Sporting podia ter marcado o terceiro, por aí fora. Podíamos ter chegado ao intervalo com uma goleada. Por acaso, e o primeiro gol do Belenenses, do Camará, surgiu por acaso, completamente contra tudo o que seria expectável. O Belenenses não tinha criado perigo. O Belenenses chega com 2-1 ao intervalo e o Lito mexe e tira o China e mete o Pelé. E o meio campo do Belenenses ficou Pelé, Dantas e Carlos Martins. E este meio campo funcionou muito bem na segunda parte. E funcionou tão bem, que com a colaboração do Dálcio, que marca aquele gol fantástico. Queres sublinhar o Dálcio? Quero sublinhar também o Dálcio pelo gol fantástico que marcou. Quantos anos tem o menino? Tem 18 aninhos e uma cláusula, salvo erro, de 10 milhões. Assim, então já não vai para o Benfica. Já não vai para o Benfica. E depois acabámos por dar a volta ao jogo e podíamos até ter marcado o 4º, e o resultado é perfeitamente justo pela segunda parte que fizemos. Mas o que fica disto é de facto o meio campo. O meio campo de Dantas, Pelé, Carlos Martins é, para mim, o meio campo. Então, se calhar, este campeonato ainda vai dar cartas, esse meio campo. Eu acho que sim. Esse é que é o teu tridente, então. É. Pedro, tu, no Bonfim, sei, a meio da semana é complicado, mas 2-0 é o teu clube de estimação. Não é um Estrela de estimação, mas é outro. Lá teve que ser. Tivemos que limpar o Guimarães num jogo em que o Guimarães já tinha, para ele já tinham arrumado a Taça da Liga, porque vinham de uma derrota. Só tinha tido um jogo ainda. Sim, mas tinha uma derrota e aqui é difícil, perdendo um jogo é muito difícil de passar. E eles jogaram com a equipa B, o Vitória jogou com a equipa principal. Marcámos 2 golos de penalti. Não fui ver o jogo, a meia da semana não tive a oportunidade. Ainda sem treinador. Ainda sem treinador, mas notou-se já alguma atitude dos jogadores, se calhar alguma vontade de querer afastar o Domingos e dizer nós estamos cá e sabemos jogar a bola. 2 penaltis, acho que não foram casos. Sim, não tiveram casos nenhuns.
um penalti marcado à Panenka pelo Pelkas, acho que é sempre bom. O Pelkas é um belo jogador. É, sim, senhor. É grego, não é? Miguel, não te esqueças logo no início, o jogador que eu disse que ia ser a grande estrela era o Pelkas. Exatamente. Bom, Pedro, e pronto, não tenho muito mais a dizer. E foi o Vitória, primeiro jogo do Vitória. sim, o Vitória só depende dele próprio, vai jogar com a equipa B. O Belenenses tem, no meu entender, é a equipa que tem, neste caso, o campeonato mais facilitado. Porquê? Porque vai jogar com a equipa que neste momento já para ele a Taça da Liga já não diz nada, não tem qualquer tipo de hipótese, que é o Guimarães. Por isso, se algum clube, no meu entender, que neste momento que está mais bem colocado para passar nesta fase do grupo C, será o Belenenses, que depois vai ter que jogar obrigatoriamente com a equipa B contra o Benfica. Porque não pode jogar uma série de jogadores, aquela história. Mas pronto, espero que não, espero que seja o Vitória para jogar com a equipe. Consta que nas taças com o plantel. Consta. Isso é uma longa história, aliás. Já agora dizer que as notícias que eu tenho. O Belém, desculpe interromper, só para acabar este tema da Taça da Liga, o Belém, a próxima jornada descansa. Portanto, vai ver como é que isto fica arrumado e o Vitória vai jogar com o Sporting fora, vai jogar a Alvalade, certo? Já depois da manhã. Já depois da manhã, exatamente. Portanto, a meio da semana, o Vitória vai poder ou não dar aqui uma possibilidade ao Belém de ir em frente. Ou não. Miguel, em relação ao jogo do Sporting que vai receber o Vitória, obviamente desejas o quê? Um empate. Um empate, mas eu acho que o Sporting vai jogar com a equipa B mais 4 ou 5 jogadores da equipa A para garantir a passagem. Eu acho que é isso que vai acontecer. Para tentar passar, espero que o Vitória se comporte com dignidade. O Vitória tem que jogar com 11, porque neste momento o Ribeiro quer criar o mostrar resultados, como é. Exatamente, sem dúvida alguma. Então, para fechar, prognóstico para este jogo do Vitória em Alvalade com o Sporting agora à meio da semana. Pedro, quanto é que achas que vai ficar? O teu Vitória? 1-2. 1-2, vai ganhar Alvalade. Não era a primeira vez. Não é a primeira vez, é verdade. Ser a última, se quiser. Miguel, um resultado desejável para este 0-0. 0-0. José, o que é que tu achas que vai ficar este jogo? Bem, o que eu acho, o que eu desejava era que empatassem por razões óbvias. E curiosamente é um resultado que eu acho que não vai acontecer. Porque eu sinto que não vamos seguir na Taça da Liga. Portanto, eu, se fosse Totobola, jogaria uma dupla 1-2. Mas razoavelmente acho que o Sporting é capaz de ganhar. Não é porque queira. Eu nunca gosto, a não ser que nos beneficie muito, que o Sporting e o Benfica e mesmo o Porto ganhem. Mas lamentavelmente é o mais normal. Até pode-se inventar lá um penalti ou assim, uma coisa assim, que às vezes nestes casos é o que acontece. Costuma acontecer, nem que seja já com a bola 20 metros para lá da linha final, como nos aconteceu ano passado. Não te quero comprometer, mas da mesma forma que o Miguel tem um Estrela preferido, também claramente tens um Estrela preferido. Não, eu hesito tanto o Benfica e o Sporting, mas por uma razão familiar de uma pessoa execrável, isso faz-me vir a minha costela mais anti-sportingista. Mas racionalmente é mais anti-Benfica, porque há muita propaganda a favor do Benfica, isso. Enfim. O Porto está lá mais para cima, apesar de tudo. E o Porto, quando eu era miúdo, não contava para o Totobola. Passava-se 10 anos sem ganhar no Restelo. Portanto, nós ganhámos ao Porto e está bem, foi bom, mas não tem nada a ver com o Porto atual. Bom, vai haver então Taça da Liga esta semana. Para a semana cá estaremos para comentar os resultados e a classificação do grupo. Em relação aos outros grupos, não vamos falar ainda, falaremos depois no final desta fase. Início da segunda volta da época 2014-2015. Portanto, agora em janeiro, nestas últimas semanas de janeiro, começou a segunda volta. E nada melhor do que começar em grande, não é, Pedro? Mudança de treinador. Remontada. O Vitória a receber em casa do Rio Ave, um Rio Ave forte, que deu cartas na Europa, jogou de igual para igual, se calhar com o Sporting, se calhar com o Benfica, se calhar com o Porto, não teve resultados por aí além, estava em sétimo. Estava em sétimo, ia ao Bonfim buscar pontos, mas saiu de lá com 4-1. Já vamos falar do jogo, Pedro. Obrigado. Está bem. O caso do Belém. O Belém recebeu um dos últimos classificados, também à mesma hora, domingo à tarde, 4 da tarde, uma bela tarde de futebol, mas ficou 0-0. Miguel, 0-0 não era o resultado que tu querias, pois não? Uma vergonha. Mas pronto, continua lá. Foi o resultado que aconteceu com o Gil Vicente, com as equipas cá de baixo. Tirando o Gil Vicente, que o Belenenses conseguiu ganhar. Arrasca? Não, ganhou 2-0, portanto ganhou 2-0, com alguma margem. Quase uma goleada. Quase uma goleada, exatamente, segundo os nossos parâmetros. Repetiu-se o resultado, o empate, que é um resultado que com as equipas lá de baixo
nós temos muita Lá de baixo da dificuldade. tabela. Lá de baixo da tabela. Lá de baixo só o Vitória. Só o Sim, Vitória. mais da Sul só mesmo não. Pá, o Leeds surpreendeu-me com duas ou três opções do 11 inicial. O Nelson na defesa de direito. Aliás, o Nelson teve um desempenho miserável, na minha opinião. O próprio Dalcio, o titular, em detrimento do Fábio Nunes, que tem estado bem, na minha opinião não foi positiva, porque pá, é um miúdo novo, tem que ser protegido, não pode ser lançado assim às feras. E isso viu-se. O rapaz entrou a medo e por aí fora. Portanto, basicamente, o Penafiel entrou curiosamente mais perigoso nos minutos iniciais, mas depois fez o jogo todo. Não deixou jogar, jogou no antijogo, com a complacência do senhor Fábio Veríssimo de Leiria, que teve uma arbitragem vergonhosa a beneficiar o antijogo. Pá, de facto, o antijogo compensa. A malta manda-se para o chão. Na primeira parte devíamos ter tido desconto no mínimo 4 ou 5 minutos e o árbitro deu 2. Na segunda parte devíamos ter no mínimo 6 ou 7 e o árbitro deu 5. Portanto, de facto, compensa. De qualquer maneira, falando um pouco rapidamente do jogo, o Belenenses na primeira parte teve 2 ou 3 oportunidades de marcar. Eu destaco o Carlos Martins, esteve muito bem. Fez uma excelente primeira parte, fez um passe com açúcar para o Miguel Rosa, pá, fantástico. Portanto, há 2 oportunidades na primeira parte. Eu não te perguntei, tu foste ao estádio? Fui. O Diverson num cabeceamento, um canto marcado pelo Carlos Martins. Finalmente alguém mais sabe marcar bolas paradas. Cumprido. Pá, que é coisa que era raríssimo no Restelo. Há 2 oportunidades, uma pelo Diverson, um cabeceamento por cima, e o Miguel Rosa isolado, o passo de Carlos Martins falha. Na segunda, o lado direito não funcionou. O Nelson muito mal e o Dalcio também a acusar a responsabilidade, como eu já disse. Há 2 penaltis na primeira parte, um deles claríssimo, um jogador do Penafiel, a favor do Belém. Uma falta sobre Miguel Rosa, empurrado por trás na área, e um segundo de um jogador do Penafiel que na marcação de bola parada, a bola para a bola com os braços na área, e o fiscal de linha a 10 metros de frente não viu ou não quis ver. Curiosamente, ao intervalo, o que é que o Lito faz? Tira o China e arrisca, que é aquilo que eu tenho dito que ele não tem feito. Arriscou, colocou o Sturgeon no lugar do China. E eu aplaudi. Mas o que é que aconteceu? A equipa desequilibrou-se completamente. O China, apesar de tudo, na primeira parte, apesar de ser um jogador que não joga para trás, não joga para a frente, só joga para o lado e para trás, preenche os espaços e liberta os outros médios. Na segunda parte, obrigou, a saída do China obrigou o Carlos Martins a correr atrás dos jogadores adversários. Portanto, a equipa perdeu o equilíbrio que tinha na primeira parte e jogou ainda pior. De qualquer forma, teve 2 oportunidades também claríssimas. O Sturgeon falhou um golo inacreditável e o Miguel Rosa também falhou um golo com uma bela defesa do Coelho. Aliás, a volta de 2 jogadores ex-belenenses, o Coelho, o guarda-redes do Penafiel, e o Pedro Ribeiro, que foi nosso capitão na 2ª divisão, nas épocas mais difíceis do Qual era o resultado justo? 1-0 para o Belenenses. Portanto, claramente o Belenenses foi o prejudicado neste jogo. José, foste ao estádio? Foi ao estádio. Um belo jogo de futebol? Foi um belo jogo de futebol feminino que vi antes. Ganhámos 5-3 ao Leixões. 5-3 ou 5-2? E realmente, se calhar o melhor é ver outro jogo de futebol feminino, porque ali houve golos, houve espetáculo, etc. O jogo foi fraquinho. Diz-me uma coisa, pegando as palavras aqui do Miguel, eu uma vez aventei aqui a possibilidade, nós já gravámos muitos programas, de que o 0-0 num campeonato devia dar 0 pontos, que era para obrigar as equipas a marcar golos e não se fecharem. Qual é a tua opinião? Eu acho que devia de ser penalizado. Acho que 0 pontos também não, porque às vezes pode-se empatar a 0-0 e jogar-se bem. Mas um sistema em que tivesse 1 ponto e o empate por golos ter 2 pontos e a vitória, 4. Ou seja, rigorosamente 0 acho que não. Às vezes há jogos 0-0 que são bons jogos, não... Sim, mas não são a maioria, é verdade. E este fez parte da maioria de maus jogos. De qualquer maneira, não gosto muito de falar das arbitragens assim, sem mais nem menos. Nós não jogamos muito bem para falar disso, mas aquele penalti com a mão é verdadeiramente escandaloso. Quer dizer, aquilo é inacreditável. Como é que não marca? O que o Miguel disse é verdade quanto à saída do Bruno China, que a maior parte das pessoas não gosta, e eu também não. Mas eu acho que aí o Lito errou. Porque, vamos lá ver, o Carlos Martins, que é um jogador com uma qualidade técnica muito boa, evidentemente teve muito tempo parado e, portanto, não aguenta os 90 minutos. Se o Bruno China não jogasse na primeira parte, então, nós possivelmente, apenas com o número 6, o Carlos Martins recuperaria mais bolas, apesar de tudo, e nós, nesse sistema, se calhar tínhamos chegado ao gol. Daí eu ter frisado há bocado o meio campo de Dantas Pelé. Exato, o Dantas é um jogador mais número 8. Mais número 8, mais versátil, e é um rapaz novo e corre muito mais, e tem muito mais preparação física. Daí eu ter frisado há bocado. Gostei de ver quando ele entrou no jogo na Taça da Liga contra a Vitória.
mexeu por completo com o futebol do Belenenses. Só quanto ao Nelson, gostava de dizer uma coisa. Acho que ele teve um problema, uma pessoa muito próxima à mulher, neste caso, teve um problema. Quem? Do Nelson, que realmente fez um jogo muito fraco, mas acho que a mulher teve um problema. Se calhar foi e portanto ele estaria afetado. Mas de facto os laterais estiveram muito mal. Quanto a mim, um dos problemas do Belenenses foi os laterais não se subiram bem, não criaram desequilíbrios e a equipa às vezes empastelou o jogo. Muito tempo empastelado. E na tua opinião o resultado justo seria? Eu acho que o empate se aceita, embora o Belenenses esteve mais perto da vitória. Acho que o 0-0 ou o 1-1 estaria bem, talvez o 1-0 ou 2-1 para o Belenenses fosse mais justo. Mas o Belenenses tinha a obrigação de fazer mais, a jogar em casa. Acho que Uma pergunta sobre quem vai à bola. Já tinha a opinião do Miguel. Como é que tu sentes as pessoas no estádio? Motivadas? Há razões para ir à bola? O estádio está cada vez mais vazio, cada vez mais cheio? Está cada vez mais vazio. O Belenenses está num processo de desagregação humana que eu acho tremenda. Como é que se pode combater isso? Na tua opinião? Eu acho que já se ter combatido e agora vai ser muito difícil. Eu acho que durante muitos anos o Belenenses fez tudo, não para trazer pessoas, mas para afastar. Até criar um mito não havia gente no Restelo, porque filmava sempre do lado dos sócios. Ainda hoje. Até hoje ser verdade. Hoje realmente há pouca gente em todos os lados, mas eu lembro do setor dos sócios está quase cheio. Vamos lá ver. Há aqui duas coisas. Tem que se criar outro ela. Não pode haver estes discursos. Eu acho que o Lito é um bom treinador, mas este discurso, os 30 pontinhos, não sei o que é isto, desanima qualquer um. Isto quer dizer, uma equipa está num lugar europeu e continua a falar na manutenção, isto desanima qualquer um. Mas o Mourinho também faz isso na brincadeira. Está bem, mas o Mourinho é na brincadeira. E tem 40 ou 50 mil adeptos no estádio todas as semanas, não é? Como de qualquer maneira, se eu fosse campeão... E outros tanto a quererem lá ir. Exato. Deve-se ser que eu acho que os 30 pontos é um exagero. A minha esperança é que o Lito diga que é preciso 70 pontos e nós, atrás da manutenção, ainda sejamos campeões. Um dia destes. Exato. Pedro, um comentário rápido deste jogo do Belém com o Penafiel. Não te deu jeito? Não, confesso, fiquei muito triste e frustrado com o resultado que ia acompanhando no estádio, por isso o que é que se passava no Restelo, depois de estar em cima com o resultado que nós tivemos. Era importantíssimo que se fosse uma jornada muito proveitosa, que não veio a ser, porque pronto, o Belenenses não ajudou, basicamente. Bom, ficaste triste, mas naquele momento estavas mesmo contente. Foi à mesma hora, no bom fim, o Vitória, com um novo treinador, recebia o Rio Ave. O Bruno Ribeiro conseguiu um feito que, mesmo ainda sem dar provas como treinador, conseguiu um feito que o Domingos não conseguiu a época toda, que foi ter o estádio composto. Dentro das suas limitações, claro, os tops estão vazios, mas as duas centrais estavam compostas, as duas laterais estavam compostas. Uma nota que o grupo 1910 foi para a outra lateral, onde estava na lateral onde representava o grupo 1910, estava a claque do Rio Ave, que era um grupo até simpático, digamos, de pessoas mais velhas, com um movimento ritmado, sempre a bater palmas, Rio Ave, e pronto, assim... Isso é bom, não é? É lindo, é o futebol. Ser 10 vezes mais. 10 vezes mais, é lindo, é o futebol. Que eu ao início fiquei um pouco confuso, porque olhei, porque o equipamento é igual, e eu... O pessoal dos Ultras está ali, o pessoal mais velho. Mas depois não. Pronto. Indo para o jogo. E aí dois parabéns ao Ribeiro. Desculpa interromper. O que é que queres dizer com a casa bem composta? 5.000 pessoas? Não, nem pouco mais ou menos. Mas acredito que estivessem 3.000 pessoas. Agora, se considerando que nos últimos jogos o estádio estava às moscas, que com o Domingos e com o futebol que estávamos a praticar, eu próprio quase já pensava duas vezes, se não tivesse este projeto Milhões de Adeptos, questionava o que é que vou lá fazer, muito sinceramente, porque para ver misérias e ver desgraças e ver bolas para o lado, estar para cima, não ver o futebol, não gritar golo, o que aconteceu esta jornada, gritar 4 vezes golo, é uma satisfação enorme. Já não te acontecia há quanto tempo? Bom, já nem me lembro. Sinceramente, já não me lembro. Vamos lá ao jogo. 4-1 para o Vitória. 4-1 para o Vitória. O Ribeiro mexeu no 11, mexeu na defesa, meteu o Kiko, tirou o outro defesa e jogou e no meio campo mexeu também, entrou o Horta. Gostei do Horta. O Horta mais novo? O Horta mais novo. Estava do Pelcas. Desde 89, se não me engano, que não entrava um jogador tão jovem como titular no Vitória. 18 anos e não sei quantos meses. Foi titular cerca de 9 meses mais cedo que o irmão. Tu, quando falavas há bocado nas contratações do Horta, era este? Era este. Não era o outro? Não. Quando eu digo contratação será o Horta, é de Ok.
Como disse, na defesa não jogou o Cabral, jogou o Kiko. No Kiko, no meio campo, entra o Horta. Todos estávamos à espera do Pelcas, que não entrou, e naturalmente ninguém estava à espera que entrasse o Lupeta e sim o Suc. O jogo começou muito equilibrado, sinceramente, com o Vitória a trocar muito bem a bola. Gostei de ver muito sinceramente o Horta, embora ainda falta ali algum ritmo, falta alguma tarima, alguma experiência, mas é um jogador que não foge da bola. E o que é que o Ribeiro conseguiu fazer com a entrada do Horta, no meu entender? O Ribeiro, o Horta no meio campo um pouco mais encostado à esquerda, o Ribeiro um pouco mais à direita, fez com que o Horta fosse buscar a bola. Ou seja, não havia aquele fosso que eu tanto falo que existe entre a defesa e o ataque. Há ali um buraco. Qual ataque? Ali um buraco no meio campo que ninguém parece que quer agarrar a bola, toda a gente foge da bola. E neste jogo isso não aconteceu. Os jogadores procuravam a bola, trocavam a bola e viu-se futebol nas terras do Sado, coisa que já não acontecia. Até o João Schmidt. O Schmidt entrou na segunda parte. Pedro, o jogo começou com o Rio Ave a marcar primeiro. Sim, marcar primeiro, com o Kiko, como eu volto a dizer, o Kiko dá muitos espaços, no meu entender. Neste lance acho que foi um pouco papado, mas principalmente eles marcam porque houve um frango monumental para mim do Ricardo Batista. Foi. Mais uma vez o Ricardo Batista decide um jogo, podia ter decidido um jogo de vitória. Este ano o Ricardo Batista já decidiu 3 pontos a favor da equipa adversária, pelas minhas contas. E se não fosse uma reviravolta impressionante que a Vitória conseguiu impor, o Ricardo Batista podia ter comprometido o Vitória. No entanto, o Suc, e muito bem, o Suc acabadinho de chegar, conseguiu marcar numa altura fundamental. Que nós sofremos o golo no minuto 26 e no minuto 39, precisamente 6 minutos antes da primeira parte, o Vitória faz, quando a merecer claramente o jogo. Houve um jogador que, na primeira parte, fez a vida negra ao Vitória, em particular ao Pedro Queiroz, que foi o Jonathan Del Valle, um jogador que já está no Rio Ave há cerca de 3 anos, ano passado teve emprestado ao Passos Ferreira, grande jogador, que parecia o Messi entrar por aquela defesa. Nós não sofremos na primeira parte 2 golos ou 3 com as entradas deste jogador pela esquerda, ainda ninguém sabe como, mas no entanto o Vitória sempre equilibrar e jogar o jogo pelo jogo. Fomos para a segunda parte. Na segunda parte há um penalti, um erro vergonhoso do jogador do Rio Ave, se não me engano, quem marcou foi o já não sei, mas foi o central, uma jogada que não fazia sentido nenhum, em que se me engano é o Zequinha, que vai para a linha lateral e faz o penalti. Marcamos o penalti, 2-1 para a Vitória. 2-1 para a Vitória, entra o Pelcas e partimos tudo. Partimos aquilo tudo. Minutos antes de marcarmos o golo, o Pelcas dá uma bola à trave. Quando ele agarra na bola no jogada de contra-ataque, o Pelcas tem a coragem, que é isso que eu acho que é importante, quer rematar a baliza, que só marca golos quem remata a baliza. E isso viu-se neste jogo. E os dois últimos golos foram isso mesmo, foi o acreditar e o rematar a baliza. Ele agarra na bola no contra-ataque, e sorte também. Remata, há um ressalto, a bola vai bater no poste e faz silêncio no estádio. Foi arrepiante o silêncio que foi no estádio quando a bola vai a bater, que a bola bate na linha, mas ganha efeito e salta e vai para dentro da baliza. E foi a loucura no estádio. Foi a loucura no estádio. No 3-1. Depois com o Schmidt que entrou, que continua, no meu entender, continua muito lento sobre a bola, mas fez um bom golo. Um golo que se calhar que ninguém estava à espera daquele remate à entrada da área. O Cássio se calhar foi um pouco mal batido, não sei, mas também foi um bom remate e foi loucura no estádio. Foi a maior goleada este ano. Sim, mas nunca marcámos tantos golos. Eu acho que marcámos quase mais golos neste jogo do que tem nas últimas 4 ou 5 jornadas. Não quero exagerar, mas tenho que dar o parabéns ao Ribeiro. Nota-se que se calhar os jogadores, quando querem, se calhar há qualidade naquele plantel. Houve jogadores que mostraram qualidade, o Horta mostrou qualidade, o Kiko também, que na segunda parte recuperou bem. O Miguel Pedro fez um jogo espetacular. Espetacular. Eu levantei-me quando o Miguel Pedro foi substituído a bater palmas, porque o homem merecia. O Ricardo Batista, como disse, tem que recuperar. O Kiko, na segunda parte, acertou nas marcações. O Horta foi substituído e era importante. E o Pelcas entrou para partir. E acredito que será uma segunda volta à semelhança do que aconteceu ano passado. Se calhar a história repete-se e espero que se repita. E quem sabe esta nova contratação que é o Ulisses Dávila seja se calhar a cereja
E o Ponce seja uma cereja no topo do bolo para que esta segunda volta que o Vitória precisa. Bom, saíste de barriga cheia. José... Foi a loucura. José Manuel, o que é que tens a dizer rapidamente sobre este jogo? Estavas à espera? Não fiquei surpreendido. Aqui não sei se era um wishful thinking. É claro que eu prefiro que o Vitória de Setúbal ganhasse. O Rio Ave estava perto de nós. É evidente que não esperava 4-1. Isso. Se calhar nem nós cumprimos, vocês é que não. Ainda por cima o Rio Ave a marcar primeiro. E mais o Rio Ave a ganhar. Para mim era jogo de 1x. Sinceramente achava que o Rio Ave não ia ganhar. Mas isto também confirma a opinião, que enfim não estou assim demasiado dentro, mas que o Vitória de Setúbal tem melhor plantel do que a classificação que estava a fazer. E eu julgo que acabará por fugir aos lugares perigosos com relativa facilidade. Tem um jogo muito importante na próxima jornada. Se já pelo menos empatar ou ganhar, acho. Já vamos falar disso. Miguel, um comentário rápido também esta vitória folgada. Já foi tudo dito. No fundo, a única coisa que eu tenho a dizer é este elan que o Vitória ganhou com a mudança de treinador, e houve aqui a questão da chicotada psicológica, que é uma coisa sempre um bocado esquisita, e tomar esse passo, mas o Vitória teve a coragem de o fazer a meio da época, no fundo. O Belenenses não teve. O ano passado fez quase demasiado tarde. E isso, eu lembro de facto do Belenenses estar nesta situação, muda de treinador e a coisa corre bem. Só que o Belenenses aconteceu 6 jornadas do fim do ano passado, o Vitória aconteceu a meio da época, exatamente a meio da época. Portanto, de facto o Vitória pode aspirar a fazer uma época e ficar se calhar nos 10 ou 8 primeiros classificados. Fim da jornada 18, vamos então analisar a tabela classificativa. O Vitória deu aqui um pulo, neste momento tem 17 pontos, portanto está a 2 do Boa Vista, que surpreendentemente também ganhou, neste caso ao Braga, em casa, por 1-0, e está à frente do Arouca, que vem atrás com 15 pontos. Portanto, neste momento distanciou-se dos últimos, Gil Vicente, Penafiel e Académica, que estão lá mais atrás. Já o Boa Vista, o Belenenses, com um pontinho, ainda está longe da tal linha imaginária da não despromoção. Portanto, faltam só 3 pontinhos para chegar ao ponto do Nirvana, segundo o Lito. Neste momento continua no lugar europeu e, como o Braga perdeu pontos, neste momento não está assim tão longe. Portanto, este lugar europeu pode não ser por via indireta da Taça Portugal, mas pode ser por lugar mesmo europeu na tabela. Pedro, como é que vês esta tabela? Vejo o Vitória a começar a sua cavalgada pela tabela. Deixa estar no 6. Fiquei surpreendido. Naturalmente, como eu já disse há pouco, estamos exatamente no mesmo ponto de partida que o ano passado na segunda volta. Esta vitória foi importante. Foi pena o Penafiel não ter perdido. A Académica perdeu. O Boa Vista surpreendentemente ganhou. Lá em cima, o Vitória de Guimarães não me está a surpreender, está a começar a ir para os lugares dele, que empatou com o Gil Vicente contra mal dos meus pecados, que eu até estava a torcer pelo Guimarães, que é coisa rara, mas estava porque era importante. E empatou a rasca. Sim, empatou nos últimos minutos, e penalti já no período de compensação. Era importante o Gil Vicente não pontuar, era importante o Penafiel não pontuar, o Guimarães não pontuou, o Arouca não pontuou, o Boa Vista não podia pontuar, que era o Braga, também podia ser uma jornada perfeita, não o foi, e tenho pena. Pronto, o Benfica não ganhou, ok, melhorou. Por falar em jornada perfeita, Miguel e José Manuel, só não foi perfeita para o Belém porque o Sporting lá ganhou, porque senão vocês ganhavam pontos a toda a gente que está à frente. O Vitória de Guimarães perdeu pontos, o Braga perdeu pontos, o Porto perdeu pontos e o Benfica perdeu pontos. Só o Sporting, o teu estarola preferido, é que não perdeu pontos. Miguel? Eu hoje ouvi na net alguns comentários do género, a gente até fez um bom resultado porque o Braga empatou, porque o Braga perdeu e ganhamos um ponto ao Braga, ganhamos um ponto ao Rio Ave, ganhámos um ponto ao Moreirense. Isto é do pior que se pode imaginar, ter uma análise deste tipo, não é? O Belenenses perdeu 2 pontos, nitidamente, mais que não seja, porque o Estoril está ali coladinho, o Marítimo também está ali coladinho, o Passos de Ferreira que ganhou está ali coladinho. Estas são de facto as equipas que vêm de baixo para cima que me assustam. O Estoril é uma equipa que me assusta, é uma equipa que pode de facto chegar lá acima. É bem treinada? Será bem treinada, certo? Ou não? Não sei, mas de facto o que é certo é que tem feito uma cavalgada. Vamos ao Nacional. Vamos já então falar da próxima jornada. Vais à Madeira. Vamos ao Nacional, que é uma equipa que mais vem de facto de baixo para cima. Foi ganhar a Moreira de Cónegos a 2-3 e o terceiro golo do Nacional pelo Lucas João é uma coisa, não sei se vocês viram, é um golo de levantarmos qualquer estádio.
Epá, o Nacional é uma equipa que está de facto de baixo para cima, começou mal o campeonato e neste momento já fugiu aos lugares lá de baixo e aproxima-se perigosamente aqui da zona parte de cima da tabela, apesar de ainda ter alguns pontos de distância. Sim, mas rapidamente chega lá acima. Bem orientado, é uma equipa que luta, transpira, mostra muita raça e joga muito à medida do treinador, do Manuel Machado. Jogar na Madeira... Tem 3 vitórias consecutivas. Exatamente. O Lucas João tem 4 golos nos últimos 3 jogos. Que é o ponta de lança, aquele ponta de lança alto, possante, que marcou este gol que eu falei. Não é só o Lucas João, o que quer o Abigazal, o egípcio, salvo erro, não é? O egípcio, acho que sim, o defesa central, o Rondon e o Marco Matias, os jogadores de Vitória de Guimarães, são jogadores que se destacam numa equipa muito perigosa e nós na Madeira, no campo lá de cima, no Nacional, temos tido, o Belenenses tem tido maus resultados. Portanto, vai ser um jogo muito difícil. José, qual é a tua opinião em relação a este jogo do Belém na Madeira, na próxima jornada 19? Teoricamente é difícil, o Nacional vem de facto 3 vitórias seguidas. Estava a ser uma das surpresas do campeonato pela negativa, não é? Agora está a aproximar-se mais do que seria de esperar. Agora, eu não sei o que é que diga, porque é a tal história. O Belenenses tem dificuldade em assumir jogos em que a partida é favorito e depois faz bons resultados em jogos teoricamente difíceis. Portanto, este jogo é teoricamente mais difícil, por exemplo, do que o Penafiel, mas para mim é um jogo para dizer a verdade, nenhum dos resultados nos surpreenderá. Como foi com o Rio Ave. Exatamente. Que já fizemos um belo jogo e só não ganhamos por causa do árbitro. Ou no Moreirense, que é uma equipa que em casa sofre poucos gols, tirando agora o Nacional. Pedro, a tua análise à tabela. Belém lá em cima, o Vitória está a recuperar. A análise à tabela já fiz, mas agora relativamente à próxima jornada, eu acho que o Vitória tem a possibilidade de praticamente ditar a sentença do Gil Vicente. Eu acho que se o Vitória conseguir fazer um bom resultado lá em cima, e o Penafiel, se tudo correr dentro da normalidade, perder o Guimarães, o Benfica ganhar ao Boa Vista e a Académica perder em casa com o Marítimo, que também tem vindo a fazer bons resultados, que ganhou ao Porto na última jornada. Eu acredito que a próxima jornada seja a jornada em que o Vitória realmente começa a respirar da Liga, a fazer os 20 pontos. Se as equipas cá em baixo se mantiverem todas, neste caso a Académica, Penafiel e Vicente, com 12 pontos, são 8 pontos de distância. Isto psicologicamente para os jogadores do Vitória é muito importante. Jogam folgados. Os jogadores, acho que sinceramente acho que às vezes os jogadores, o fator psicológico conta muito, e acho que não são às vezes muito fortes psicologicamente. Também são jovens, também não podemos esquecer disso, e nós esquecemos disso, que muitos são muito jovens e que sentem muita pressão. E o Vitória com 20 pontos, as equipas com 12, 8 pontos de diferença, com 2 vitórias, depois a jogar em casa, eu acho que, e depois da vitória também em Alvalade, eu acho que vai ser então, o princípio do resto da boa época. Prognóstico para o teu jogo com o Gil Vicente fora, no domingo, às 4 da tarde. 1-3. É lá. Suc! Hat-trick. Sim. E na tua opinião... Não precisa nada sonhar, E na tua opinião, o resultado do Belém na Madeira, com o Nacional? Eu acredito no empate, 1. José, qual é que é a tua opinião sobre o Belém na Madeira? Já disse a opinião, agora previsão. Previsão, prognóstico. 1-1. Miguel, o teu prognóstico? Vamos ganhar 1-0. 1-0. E para o jogo do Vitória com o Gil? 3-0, hat-trick de Suc. E tu, José, o que é que vai achas? ser igual também 1-1. O que acho que para o Vitória é um bom resultado, fica tranquilo, e o Gil Vicente praticamente a fundo. Sim, Gil Vicente fez um grande jogo contra o Guimarães, atenção. Não teve a ganhar 2-0. Teve a ganhar 2-0. Portanto, está a crescer. Sim. Eu acho que o Gil dificilmente sofrerá. E o Zé Mota é um treinador também com pouca ambição e que não mexe muito. O Zé Mota só resulta bem no Passos Ferreira, está provado. Está provado, certo. Mas agora tem lá o eterno. Vamos então fazer agora a nossa escolha. Agora, gostava era que o campeonato acabasse agora. Voltávamos às competições europeias. Não se sabe. Muito provavelmente. O Braga tinha que eliminar o Rio Ave. Bem, senhores, vamos então fazer a nossa rúbrica do jogador da jornada. Pedro, esta jornada tiveste 2 jogos, mas houve mais jogos. Tens algum jogador assim em destaque? Eu tenho que, fruto do futebol e do gol, não do gol que marcou, mas também que teve influência, eu vou votar no Pelcas, porque eu acho que deu dinamismo à equipa do Vitória, numa altura em que era importante, se calhar naquele momento,
continuar a pressão, porque estar a ganhar 2-1 podíamos ter ficado cá atrás a aguentar o resultado, e não, com a entrada do Pelkas fez com que a equipa continuasse a avançar, coisa que não acontece desde que eu me lembro desta época, e avançámos para o 3-1 e para o 4-1, muito fruto da vontade e da energia e da dinâmica que o Pelkas imprimiu. O Pelkas, para além de ser um dos teus jogadores preferidos para esta época, também foi, nesta jornada, o teu jogador da jornada. Sem dúvida, foi muito importante, não pelo gol, mas pela volta que deu para o Vitória não ficar lá atrás a aguentar o resultado. José, um jogador da jornada para ti, nesta jornada que agora findou? Eu vi pouco deste... Pode escolher sem ser do Belém. Pois, é que eu praticamente só vi o Belenenses e o Vicente, mas de resumos que vi, destaco o Lucas João, de facto aquele gol é extraordinário. Do Nacional. Portanto, não vi assim muito. Miguel, qual foi para ti o jogador da jornada? E mais uma vez, pode escolher sem ser do Belém. Não, ainda bem que o Zé Manuel destacou o Lucas João, porque eu assim posso destacar o Carlos Martins pelo jogo que fez. Não, porque deixou-me de facto com água na boca para o resto do campeonato. Pronto, eu não vi o jogo, por isso não posso falar. É muito raro no Restelo ver jogadores com esta classe, com aquela categoria. Aquilo tem açúcar. Há açúcar de facto naqueles pés, não é? Se calhar é pouca cabeça, não é? Tem havido ao longo dos anos pouca cabeça na gestão de carreira. Não sei com quem foi, mas... foi com o irmão. Sim, enfim. E teve ali um diálogo com o árbitro. Teve ali um diálogo exatamente curioso, o João Martins. Mas teve ali um diálogo curioso com o árbitro ao princípio, que se fosse outro jogador, se aquilo... Ele não se pensava que ainda estava no Benfica ou no Sporting. Mas não há dúvida da qualidade técnica. Não se pode esquecer disso, não é? Que agora a bola chega-lhe a saltitar e ele realmente... Colado ao pé... É outra coisa. Mas olha que eu estava convencido que ia escolher outro jogador. O Coelho, provavelmente o guarda-redes do Penafiel. Não, o Dálcio. O Dálcio jogou mal, não fez um bom jogo. O Dálcio destaco pelo gol que marcou, um gol fenomenal na Taça da Liga. Mas eu, para mim, tem que se ter muito cuidado com este rapaz. Ele devia ter entrado na segunda parte. Só por um lado que há pouco na análise... Tem que se proteger estes jovens. Com a análise do Vitória contra o Ave que eu não fiz, e que agora falaram do pormenor de como recebia a bola quando chegava ao pé do Martins. O Horta, bola no ar, o domínio de bola que aquele miúdo tem, vocês ainda vão ouvir falar muito daquele Horta. Não do outro, mas deste.